Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Maravilha, vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós agradecemos por esta oportunidade de estudo que temos sobre a tua palavra, Senhor. Rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. E rogamos, Senhor Deus, que a tua sabedoria alimente, Senhor Deus, nossas mentes, nossos corações, a fim de que possamos identificar a sua palavra, a sua vontade nas Escrituras. Nós te rogamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Hoje nós vamos falar, o tema que nós colocamos é o trabalho nosso de cada dia. Nós precisamos trabalhar, sempre, sempre. Na realidade, assim, é muito comum ouvirmos falar que, vamos dizer assim, após o pecado de Adão, o ser humano foi condenado a trabalhar e que somente iria conseguir obter o seu sustento a partir do seu trabalho. Em parte isso é verdade. Ele vai conseguir o seu sustento a partir do seu trabalho. Mas será que o trabalho é realmente uma condenação para o ser humano? Ele pecou e foi condenado a trabalhar? Será que é isso mesmo? Bom, nós vamos ver sobre as Escrituras e vamos ver o que elas nos dizem a respeito desse assunto, tá bom? É isso. Primeiramente, nós vamos diferenciar trabalho e obra. O trabalho, propriamente dito, ele está relacionado ao esforço de quem o realiza. O esforço da pessoa, que está ali trabalhando, ele se relaciona com esse esforço, com, vamos dizer assim, o sacrifício. Enquanto obra tem a sua função, o termo obra se conecta com o resultado do trabalho. A função desse termo é justamente designar o resultado do trabalho, o produto do trabalho, o produto do esforço realizado. A pessoa trabalha e o resultado é a obra que ela concluiu. Diante dessa diferença, podemos dizer que há também, refletindo sobre as Escrituras, há uma diferença entre a criação e a obra de Deus. A obra de Deus ela é um pouco mais do que a criação. Deus fez toda a criação no sexto dia. Ele termina a sua criação no sexto dia. Isso inclui os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, os seus exércitos. Isso que a gente está falando está conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que indica ali os limites da criação. Vamos ler? Êxodo capítulo 20, versículo 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O versículo que nós acabamos de ler, ele fala do Shabat. Mas ele coloca ali, de uma forma bem clara, que Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias, e descansou no 7º. Porém, isso daí nós compreendemos como sendo a criação. Porém, a obra de Deus mesmo, ela se completa somente no 7º dia, e não no 6º. No 6º dia ele termina os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, e os seus exércitos. Mas a obra de Deus, ela se completa no 7º dia. Ou seja, a criação é feita em 6, mas a obra mesmo, ela se completa no 7º dia. Por quê? Porque ela inclui o próprio 7º dia, o Shabat. Isso a gente pode ler em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Vamos ler. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, aqui nós podemos perceber, as Escrituras, no livro de Gênesis, Bereshit, ele está deixando bem claro, Deus terminou a sua obra no 7º dia. Então dá para a gente compreender que o trabalho que Deus fez nos 6 primeiros, idealizou, realizou a criação. Mas
A obra dele completa, ela se fecha no sétimo dia, incluindo o Shabat. Eu acho que isso daí já deu para a gente perceber mesmo a diferença entre trabalho e obra, né? Trabalho refere-se aos meios em si, ao esforço, aos processos, procedimentos que são necessários para se realizar uma obra, para se concretizar uma obra. Esse é o significado, o sentido que nós temos que entender da palavra trabalho. Enquanto a obra em si, né, apresenta os resultados desse trabalho e manifesta a plenitude de tudo que foi feito, inclusive os seus propósitos, né? A criação ela foi feita por Deus em 6 dias e completando com o Shabat no sétimo dia, a obra de Deus ela manifesta toda a sua plenitude e o propósito dela nela mesma, com o Shabat. Amém? Então é isso. Essa é a diferença entre trabalho e obra. Então, uma vez assim diferenciados esses termos, nós falamos do trabalho propriamente dito. E desde já nós podemos dizer que Deus criou o trabalho para o ser humano ainda lá no jardim, mesmo antes da queda. Antes do pecado. O ser humano já tinha responsabilidades de trabalho mesmo antes do pecado. Logo, no próprio jardim, ele tinha suas responsabilidades. Nós podemos ler em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, né? Depois que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ele deu uma missão para o ser humano, um serviço, uma responsabilidade, um trabalho para ele fazer, que é, na realidade, o domínio sobre toda a natureza, o domínio sobre toda a criação. Ele fala sobre os peixes, as aves, o gado, terra, répteis, subjugar a terra. Vamos ler. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Então é isso. Aqui nós podemos perceber que nesse versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, Deus orienta um trabalho para o ser humano, subjugar a terra e dominar sobre a criação. Isso demanda responsabilidade, demanda um cuidado com tudo aquilo que está ali. A segunda parte do versículo enseja essa responsabilidade que é imensa sobre toda a criação. E isso nos faz verdadeiros servos do Senhor. Dominar sobre os animais, como o versículo estabelece, considerando, né, vamos dizer assim, a sua composição literária de mais de 3.000 anos, tem um sentido mais específico e não indica necessária e abertamente que o homem possa subjugar os animais de qualquer maneira. Não, de forma alguma. Não é isso que ele está querendo dizer, que o ser humano pode fazer o que quiser com os animais. Não é isso. Antes disso, representa a própria responsabilidade que nós falamos que o ser humano tem sobre toda a criação. Ele deve ser diligente com a criação, empregando, na realidade, a sua capacidade e o seu caráter de filho, de servo de Deus, para cuidar da obra do Senhor, a partir do sétimo dia. Nesse sentido, nós podemos dizer que o ser humano, nessa missão, o ser humano ele é uma espécie de administrador da criação de Deus. Veja que em Gênesis, ainda, capítulo 2, versículo 15, Deus expressa a sua vontade em relação ao que devemos fazer nessa questão de cuidar da criação. Né? O Deus estabeleceu que devemos dominar, então o domínio em si é uma responsabilidade, portanto, a responsabilidade de cuidado, administrando toda a criação do Senhor, toda a obra do Senhor. Vamos ler em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Amém. Louvado seja. Aqui nós temos duas palavras, lavrar e guardar. Guardar o jardim, guardar ali, né, o jardim do Éden, como está no versículo, de uma maneira bem alegórica, fala da própria criação, porque o ser humano está no jardim, o jardim representando ali toda a criação. É uma representação. Ele tem o sentido de cuidar, dar segurança, proteger. Ou seja, guardar o jardim é proteger, preservar toda a criação. Preservando o mundo a partir do seu comportamento, de suas atitudes, de suas posturas e, como a gente já chegou a dizer anteriormente, né, de tudo aquilo que o ser humano precisa fazer diante da criação que é do Senhor. Já a palavra lavrar é cultivar a terra, né? Cultivar ali o jardim, é fazer com que ela dê frutos, cresça, prospere, desenvolver a terra, desenvolver o jardim.
como criação do Senhor, né, provendo, né, esse desenvolvimento. Como servos de Deus, temos a responsabilidade de cuidar dessa criação, como se Deus confiasse a nós, né, para proteger e fazer prosperar, desenvolver, o que implica, obviamente, trabalho. Esse é um trabalho, uma responsabilidade que nós, como seres humanos, precisamos realizar para Deus, como servos do Senhor. Somos filhos e servos do Senhor. Filhos feitos à imagem e semelhança, e servos, porque Ele nos deu essa missão, Ele nos deu esse trabalho, esse serviço para realizar em nome dEle. Uma das primeiras atitudes do ser humano diante do seu trabalho de administrador da criação, como senhor de toda a criação, um dos primeiros trabalhos que ele realizou para Deus foi fazer uma espécie de inventário, vamos falar assim. Isso está em Gênesis, capítulo 2 ainda, versículos 19 e 20. Vamos ler. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Bom, nesse versículo, nós podemos identificar que o ser humano está dando nomes, né? Ele está nomeando toda a criação, todos os animais. Nós cremos que tudo foi nomeado ali, não apenas os animais. Isso aqui é apenas um estilo literário e aqui ele deu nome aos animais, mas também tudo que existe. Na verdade, ele fez o inventário de toda a criação, dando nome para tudo que existe. Isso que ele fez, esse foi o trabalho dele. E tudo isso antes do pecado. Todo esse trabalho, o trabalho de cuidado, o trabalho de desenvolvimento, prosperidade, promover a prosperidade de toda a criação do jardim, tudo isso daí antes do pecado. Então, o pecado não trouxe trabalho para o ser humano, ele já tinha isso antes, já havia essa responsabilidade antes, no jardim, quando havia toda a liberdade. Depois do pecado, depois da queda do ser humano, as funções continuaram, os trabalhos continuaram. Porém, nesse tempo, o ser humano já não tinha as facilidades que ele tinha no jardim. Depois que ele foi expulso do jardim, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Ele não tinha os privilégios, não tinha os mesmos poderes, né, vamos dizer assim, que ele tinha lá no jardim, no Éden. Por isso, ele precisou usar da sua mente, do seu raciocínio, do seu conhecimento para desenvolver tecnologias, artes, para que pudesse auxiliar a cumprir as suas funções. O trabalho nesse sentido, ele apenas continuou, mas de uma forma diferente, só isso. Nós temos muitos exemplos de trabalhos e trabalhadores na história bíblica. Muitos. Vou citar alguns. Abel, por exemplo, era pastor. Caim era agricultor. Os filhos de Jacó eram pastores. José, lá no Egito, foi governador de todo o Egito. Mais para frente, no tempo, Josué foi um soldado, guerreiro, forte. Davi foi rei. Jeremias foi sacerdote. Tinha bastante coisa nesse. Daniel lá na corte do rei. Daniel poderia ser considerado um político, pela maneira como ele era tratado e que ele ficou lá na corte do rei. Esdras foi escriba, Neemias foi um mordomo, Mateus, já agora no Novo Testamento, a Brit Hadashah, era cobrador de impostos, Pedro era pescador, Lucas médico, e Paulo, o apóstolo Paulo, trabalhou como fabricante de tendas. Atos capítulo 18 deixa bem claro isso aí. Era um fabricante de tendas. A formação dele era de fariseu, mas ele, como trabalhador, era um fabricante de tendas. Todos esses homens de Deus e trabalhadores em suas profissões. Todos eles, todos, sem exceção. Então, com isso, a gente pode perceber que as atividades de trabalho não foram, na realidade, uma condenação para o ser humano, mas apenas uma continuação das suas responsabilidades e das suas funções. Portanto, quando a gente percebe isso, levando em consideração tudo que a gente já falou até agora, que vimos, o que a gente falou aqui, não é válido dizer que o trabalho do ser humano foi algo estabelecido como uma condenação para ele. Ou seja, o ser humano não foi condenado a trabalhar. Isso daí se fala muitas vezes com base em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 19, que trata justamente da condenação ali, do castigo que o ser humano recebeu, o homem recebeu. Depois do pecado, a serpente, a mulher e o homem receberam castigo, vamos dizer assim. Mas com base no castigo do homem,
é muitas vezes dito que o trabalho foi dado como uma condenação. O castigo do ser humano foi trabalhar. Nós não seguimos essa linha de raciocínio. O que está escrito lá parece não corresponder ao trabalho. Ou seja, o que está escrito nesses versículos parece se referir a outra coisa. Vamos ler lá. Capítulo 3, versículos 17 a 19 do livro de Gênesis. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Maravilha! Esses versículos são muito importantes para a gente trabalhar. Porque, assim, no versículo 17, ele deixa uma parte ali que é muito importante. Tá assim, ó, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Para que, se ele vai buscar o sustento na terra, no trabalho, aqui ele está dizendo que com dor vai comer daquilo que ele recebe para comer, que é o fruto do seu trabalho, o seu alimento. E no versículo 19, está dizendo que no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, com o suor do rosto ele vai produzir o seu pão. Mas trabalho já tinha antes, então não é trabalho que Deus está dizendo para ele fazer aqui. Ele está dizendo outra coisa, Deus estabeleceu outra coisa aqui. Na verdade, o que Deus estabeleceu foi que o ser humano iria encontrar um esforço maior do que antes para realizar as suas tarefas. A informação nesses versículos, na realidade, né, no seu conjunto, elas querem transmitir a ideia de que o ser humano deve renunciar a algumas coisas em sua vida, né? Em benefício, óbvio, em prol do seu sustento, das suas necessidades. É basicamente isso. Nesse sentido, o trabalho do dia a dia ensina o que é amargo. O ser humano antes tinha glória, mas agora ele precisa trabalhar e sofre com esse trabalho, abdicando da própria vontade que ele tem de fazer algumas outras coisas em favor daquilo que é bom para ele, em favor daquilo que é necessário. Ele precisa do trabalho para conseguir o seu sustento. Na expressão que está relacionada com o suor no rosto, né, no versículo 19, vamos dizer assim, nós podemos ver o grande esforço de superação do ser humano no seu trabalho, para conseguir o seu sustento. É esse o ponto principal no que o versículo 19 está dizendo. E lógico, o trabalho dele é sempre com dor. Essa dor não necessariamente física, mas pode ser também uma dor na alma, uma dor nas emoções. Às vezes ele quer fazer outra coisa, mas tem que trabalhar. E ele tem que escolher, né? Vai buscar o seu sustento, a sua necessidade ou não. Isso ele precisa, né, realmente de esforço para poder chegar nessa conclusão. Precisa, né? Para chegar na conclusão do seu trabalho, para poder obter o seu sustento. Então, com dor. Essas dores estão lá no versículo 17. Na realidade, quando a gente fala de trabalho, a gente está querendo colocar ali uma luta, né? Uma luta que é coletiva, longe dos cuidados de Deus, porque todos nós estamos saindo para trabalhar e todos estão querendo o seu sustento. Todos nós, seres humanos, né? Nós estamos longe dos cuidados de Deus. Nós estamos entregues às nossas próprias raízes aqui da terra, porque nós somos feitos do pó e ao pó nós vamos retornar. Então nós estamos aqui na terra, o que implica, né, o cansaço, o sofrimento, a dor, como está lá no versículo 17, atingindo ali o íntimo do ser humano. É basicamente isso. O trabalho é diário, não é uma obra que se completa e encerra ali. Não, não. O trabalho é diário, é o dia a dia. Porque o pão, né, o alimento que nós, seres humanos, obtemos, alimenta por um tempo determinado. Depois nós precisamos obter mais alimento. Então nós temos que continuar trabalhando. O alimento não renova de forma indeterminada ou indefinida as nossas forças. As forças do ser humano, é apenas sustenta por um tempo. Então a gente precisa continuar trabalhando. Por isso a gente diz que o ser humano não foi realmente condenado a trabalhar, mas, vamos dizer assim, a se cansar e a sofrer com o seu trabalho para obter o seu sustento. Basicamente isso. Esse é vamos dizer assim, seria uma resposta para a nossa questão lá do início. Por fim, né, já que falamos tanto do livro de Gênesis, vamos falar um pouco sobre o Evangelho. Por fim,
né, vamos mencionar ali um ponto importante. A gente lê no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Acompanhe. Disse-lhes Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Maravilha! O Cristo está dizendo aqui que Deus continua trabalhando e ele também. Logo, se Deus teve um descanso, foi apenas por um período, considerando ali que Deus necessitasse descansar, isso é uma alegoria para todos nós, claro. Mas ele diz que o Pai continua trabalhando e, portanto, ele também vai trabalhar. É basicamente isso. Nessa situação, é importante a gente perceber que o Cristo também trabalhou, segundo a ordem de Deus, principalmente porque o próprio Deus continuava trabalhando. Isso vem para nós como uma ordem, para que nós também trabalhemos, não como uma condenação, mas porque Deus trabalha, o Cristo está trabalhando e nós também devemos trabalhar. Muito simples. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus trabalha, nós temos que trabalhar também. É basicamente esse aí o ponto fundamental. Não, o trabalho, então, reflete a nossa responsabilidade. Isso é importante, viu? Dada essa responsabilidade diretamente por Deus, desde o Éden. E não é uma condenação, não é. Porém, obviamente, com o pecado, aí sim nós falamos, o cansaço, o sofrimento, a dor, foram somados, né, adicionados ao trabalho. É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fique com Deus. Shalom!